Os judeus guardam o sábado, os cristãos guardam o domingo. Isso é um fato? Isso é uma realidade? O fato é que houve uma mudança na configuração aí do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Os cristãos agora não aderem mais à ideia do sábado e agora estão se reunindo aos domingos. Isso tem alguma relação com o imperador Constantino em 321 com o decreto dominical? Enquanto no Antigo Testamento nós temos ali o sábado, o Shabá, como um dia de descanso que começa na sexta-feira ao pôr do sol e termina ao sábado, exatamente ao pôr do sol, não há estas regras, não há esse rigorismo com relação aos cristãos. No domingo, o que nós temos é o dia de culto. Então, historicamente falando, e veremos agora aqui os fundamentos bíblicos desta prática, os cristãos, então, eles aderem à ideia de que o domingo deverá ser o dia reservado para o culto, para a ação de graças, para partir o pão, para ler as cartas apostólicas, para a oração. É o dia, então, separado para culto. Mas, possivelmente, muitos cristãos trabalhavam no domingo e muitos até hoje trabalham no domingo. Um texto muito importante é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versos 5 e 6. Veja comigo. Versículo 5 diz: Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. Quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Paulo aqui fala até das chamadas regras alimentares, as leis dietéticas, e ele inclui aqui também a questão do dia sagrado, do dia santo. O que Paulo está tratando é que, nesse contexto da igreja gentílica, que era romano, já marcada pela presença dos gentios e judeus também, havia ali uma certa opção aberta para quem quisesse guardar o sábado e para quem não quisesse guardar o sábado. Nesse sentido, esta ideia prevalece ainda hoje. Se algum cristão desejar guardar o sábado, quiser guardar o sábado, não há problema algum nesta prática em si mesma. A liberdade em Cristo até mesmo proporciona para um cristão a guarda do sábado. Não há problema algum se um cristão decidir escolher o sábado como um dia a ser guardado para descanso. Vejamos também Gálatas 4, 10 e 11. Paulo diz assim: guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio por vós, que de modo algum eu tenha trabalhado em vão para convosco. A carta de Gálatas é uma carta onde Paulo se mostra desapontado com esta igreja, porque esta igreja voltava às práticas do judaísmo, e uma das práticas que esta igreja voltava era exatamente a guarda de dias, meses, tempos e anos. Portanto, Paulo está sendo aqui muito claro, dizendo que não há por que guardar, diferenciar, tratar dias, anos, meses e tempos de forma diferente, uma vez que todos os dias, anos, meses e tempos são sagrados. Eu quero ir agora para Colossenses capítulo 2, verso 15. Ele diz assim: E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou. Verso 16: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias e de festas, ou de lua nova ou de sábado. Olha o que ele diz no verso 17. Estas coisas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é que essas realidades anteriores aqui, guarda de sábado, comer, beber, lua nova, festas,
são como que sombras. Imagine aí a sua sombra. E Cristo é maior do que o próprio sábado, uma vez que o sábado é sombra. Mas o fato é que em 321 acontece o decreto chamado Decreto do Sol, Decreto do Sun de Constantino. E para alguns, esse decreto dominical é o ponto de partida para que a igreja começasse a se reunir no domingo. A igreja já se reunia no domingo muito anteriormente a 321 e muito anteriormente a Constantino. O que Constantino vai fazer é unificar as tradições da igreja cristã, que já se reunia no domingo, com outras tradições cristãs, a fim de unificar a igreja. Então nós temos, por exemplo, em Atos capítulo 20, verso 7. Acompanhe comigo aí, Atos 20, verso 7. Assim diz: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e pregou o seu discurso até a meia-noite. Então veja que a prática em Atos de no primeiro dia da semana, sem dúvida alguma, que é o domingo, sendo já praticado, né? E em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade. Então veja que as coletas eram realizadas no culto, e esse culto era realizado no primeiro dia da semana. Agora, por que a igreja mudou a prática judaica do sábado para a prática do domingo? Exatamente por 3 fatos históricos: a ressurreição, o Pentecostes e o fato de que Jesus reaparece aos discípulos no domingo. Então, para o cristianismo, o domingo tornou-se o dia da celebração da ceia, que é o momento de reencontro com Cristo, de Cristo estar presente ali. Então, é no domingo que Cristo morre, é no domingo que Cristo ressuscita e é no domingo que Cristo reaparece aos discípulos. Portanto, o domingo torna-se o dia-chave em torno da pessoa de Cristo. Além de todo o conjunto bíblico, teológico, uma série de cartas documentadas. Obviamente, essas cartas tiveram muito mais facilidade de serem documentadas do que no período apostólico, uma vez que nós estamos agora já na patrística, um pouco mais adiantados. Temos citações de que os cristãos guardavam o 8º dia. Na Epístola de Barnabé, temos a citação do dia do Senhor como domingo. No Didaquê, aquele documento de ensino dos 12 apóstolos, nós temos Inácio em 107, citando a reunião, o partir do pão, a adoração e a leitura pública das cartas no domingo. Temos Justino Marte em 150, citando aí as mesmas práticas de culto acontecendo de forma dominical. O que acontece em 321 é que Constantino traz uma prática que já era cristã e oficializa isso, a fim de trazer os cristãos para o poder político. O domingo já era, muito antes de Constantino, o dia separado dos cristãos para culto. Segundo, dizer que os cristãos mudaram a lei judaica, que antes era o sábado, agora é o domingo. A questão é que o cristianismo não traz uma nova lei, um novo dia sagrado. O domingo não é um dia santo ou sagrado. O domingo é um dia separado para culto. Não há no domingo o mesmo rigor que os judeus tinham, e alguns têm ainda hoje, algumas religiões têm, com relação ao sábado. É simplesmente um dia de culto a Deus. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, compartilhe. Outras pessoas poderão também aprender, ser abençoadas, e assim nós vamos alimentar o ciclo de alimento, de bom alimento, para que as pessoas possam cada vez mais ter conhecimento bíblico, sólido, teológico, histórico, e assim possamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não se esqueça de se inscrever. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.